dia, sou a Caetê, a criadora da marca Psicolor. Vou apresentar-vos a utilização do sling de argolas. O sling de argolas fica sempre pronto, é só enfiar um braço, enfiar a cabeça e já está mais ou menos pronto. Só verificar a posição do tecido nas argolas, o tamanho, e depois podemos enfiar o bebê no sling. Mas vou mostrar-vos como utilizar o vosso sling desde novo e também como fazer depois de cada lavagem. Então, quando recebem o vosso sling e depois de lavar também, fica assim, costurado de um lado as argolas e livre do outro lado. Aconselho primeiro trabalhar um bocadinho o tecido para ficar mais maleável e mais fácil de fazer passar nas argolas, para ajustar à volta do bebê. Então é apanhar as argolas numa mão e passar várias vezes o tecido na mão, várias vezes no comprimento todo do sling. Fazer isso muitas vezes, já o fiz com o meu, então já fica um bocadinho molinho, mas no início ficava mais rijo. Então passar muitas vezes assim a mão no comprimento todo do sling. Depois vamos passar o sling nas costas, deixar as argolas em cima do ombro onde queremos colocá-las, passar o tecido por baixo do outro braço, apanhar o tecido todo e enfiá-lo nas argolas do interior para o exterior. Assim, e depois novamente vamos quebrar um bocadinho o tecido, passar muitas vezes assim nas argolas. Isso vai ajudar o tecido a ficar mais maleável mais rapidamente. Também ao usar o sling, o tecido fica mais maleável, mas antes de usá-lo é bom fazer um bocadinho esta ginástica antes de usar o sling. Quando já fica mais molinho, podemos voltar a passar o tecido entre as duas argolas, afastar as argolas uma da outra e voltar a passar o tecido entre as argolas. Há muitos cintos que funcionam desta maneira e também as fitas das mochilas, por exemplo, faz uma espécie de S invertido. Agora vamos ajustar o sling mais ou menos ao bom tamanho. Se é para um bebê grande, vamos deixar assim. Se é para um recém-nascido, vai ficar mais fechado. É deixar o tamanho do abdômen do bebê. Basta isso. O quanto mais ajustado antes de colocar o bebê no sling, o quanto mais fácil será o ajuste. Quando já temos mais ou menos o bom tamanho, vamos procurar a costura de cima do sling, é a costura que fica em cima, a nível do pescoço, e vamos procurá-la ao sair das argolas, porque temos de ter o tecido o mais direitinho possível nas argolas para facilitar o ajuste. Então, esta costura fica aqui ao contrário, ao sair das argolas. Quando já tenho a boa costura no bom sítio, vou passar um dedo de cada lado, levantar um bocadinho o tecido, apanhar a costura que já tenho no bom sítio e esticar, começando então pelo lado que já tenho no bom sítio. Isso vai desdobrar o tecido nas argolas e assim vamos ter o tecido direitinho nas argolas e já chegamos à costura oposta. O tecido fica assim, uma costura de cada lado
e o tecido direitinho nas argolas. E o sling já está pronto para usar. Vou colocar as argolas quase em cima do ombro, porque eu colocar o bebê no sling, em geral vão descer, depende da roupa que vamos usar, mas a maior parte do tempo as argolas vão descer um bocadinho. E então, para ter, quando o bebê está no sling, as argolas mais ou menos entre o peito e o ombro, temos de colocá-las primeiro quase em cima do ombro. E já podemos apanhar o nosso bebê, pegar no nosso bebê pela nuca e pela base. Vamos pô-lo em cima do ombro oposto às argolas para conseguir tê-lo seguro só com uma mão. Vamos passar a outra mão no interior do tecido para apanhar os pezinhos e fazer uma espécie de embalo para o bebê descer. Não vamos abrir logo o tecido nas costas do bebê. Primeiro vamos sentar o tecido, instalar o tecido como se fosse uma corda na dobra dos joelhos do bebê. Respeitar a abertura da anca do bebê. Se for grandinho, vai abrir as pernas uma de cada lado, mas muitas vezes os bebês recém-nascidos ainda não abrem as pernas e vão ficar assim com as perninhas dobradas em frente. O tecido fica na dobra dos joelhos, isso ajuda a flexir as perninhas do bebê, porque temos de instalar o bebê na posição fisiológica, que é a posição fetal, com as costas redondas e as pernas bem flexidas, com as mãos também perto da boca, de cada lado, e a cabeça virada de um lado. Esta posição é a posição fisiológica que permite ao bebê estar numa posição confortável e também ter as pernas flexidas e as mãos perto da boca, permite ao bebê ter a cabeça encostada a quem está a carregá-lo no sling. Se tinha as mãos livres, a cabeça podia ir para trás. Uma vez que o bebê está na boa posição, pode estar mesmo em frente ou semi de lado, à volta da mama oposta às argolas. Uma vez que está assim, vamos apanhar a costura de cima e agora sim vamos poder esticar o tecido nas costas do bebê. Vamos passar o tecido pouco a pouco assim nas costas e vamos fazer subir o tecido até as orelhas do bebê. Nunca mais não vamos pôr o tecido por cima da cabeça do bebê. O bebê deve poder ficar com a liberdade de movimento da cabeça. E então, o tecido até as orelhas, o tecido o mais esticado possível nas costas, não devemos ter dobrinhas no tecido, todo o tecido a mais deve ficar na dobra dos joelhos. E agora vamos fazer o ajuste. Vamos começar pela parte da nuca do bebê e vamos puxar na direção que queremos ajustar. Levantar um bocadinho o peso do bebê e puxar ao mesmo tempo. Depois, movimentar um bocadinho o braço para encontrar o conforto e fazer igual com a costura que permite ajustar a nível do rabinho do bebê. É puxar na direção sempre que queremos ajustar. Já temos um bocadinho mais ajustado a nível da nuca, a nível dos joelhos. Vamos agora dar uma volta para verificar se está tudo correto e se estamos confortáveis. Podemos ou passar o tecido mais por cima do ombro ou esticá-lo mais assim. Vamos abrir o tecido nas costas. Cada centímetro de tecido que vamos mudar de sítio, a distribuição do peso vai ser diferente. Então, não hesitar em fazer, experimentar várias posições para encontrar um conforto maior para si.
Também, se usar o sling muito tempo, tem de mudar uma coisinha de vez em quando. Ou a posição do tecido no ombro, ou a posição do tecido nas costas, ou a altura do bebê, ou a posição do bebê, fazer rodar um bocadinho o bebê. Cada vez que vai mudar uma coisa, a distribuição do peso e o conforto será diferente. E é como passar várias horas sentados numa cadeira, acaba por cansar um bocadinho. Então, se usarmos o sling muito tempo, de vez em quando, vamos ter de mudar uma coisinha para reencontrar o conforto. Uma vez que fizemos isso, vamos voltar a fazer um ajuste mais fininho, começando então pela nuca do bebê, apanhar o tecido que ainda temos de ajustar e ajustar. E desta vez vamos apanhar cada uns centímetros do tecido para fazer um ajuste o melhor possível à volta das costas do bebê até chegar novamente à costura que permite ajustar por baixo dos joelhos. No final vamos verificar a posição do bebê. Se está com as perninhas um bocadinho esticadas, vamos baixar-nos, flexir mais as perninhas e fechar novamente se for preciso. E o bebê fica então ou semi-de-lado ou em frente. O resto do tecido ou fica livre, assim, ou podemos passá-lo na dobra dos joelhos e deixar preso no sling atrás. Faz um reforço a nível dos joelhos, da dobra dos joelhos e do rabinho. Quando os bebês esticam muito as pernas, dá um sentimento maior de segurança. Também pode almofadar um bocadinho a nível das perninhas e da dobra dos joelhos. Ou podemos passar o tecido aqui no pescoço e assim faz também uma almofadinha e ajuda a ajustar um bocadinho melhor, se for preciso, a nível da nuca. Também podemos passar o tecido por baixo do braço e deixá-lo preso atrás. Isso faz um reforço a nível das costas e fica bastante confortável também, porque a distribuição do peso vai ficar também aqui nas costas. De vez em quando, é como estava a dizer, mudar uma coisinha para reencontrar o conforto. A cauda do sling pode servir a isso, porque vai sentir uma distribuição do peso diferente quando o faz na dobra dos joelhos do bebê, quando passa aqui. Pronto, então é uma questão de variar de vez em quando um bocadinho tudo. O sling é para viver, é para mudar, é para servir ao dia a dia em várias ocasiões e situações. Também pode servir para fazer mais uma camada à volta do bebê, proteger os pezinhos, se quisermos, porque os pezinhos ficam sempre fora da parte ajustada do sling. Ou também pode servir a proteger o bebê do sol, do vento, da chuva, ou proteger o pescoço da mãe ou o ombro da mãe quando está a segurar a mochila e que a mochila magoa a nível do ombro. Com o sling é muito fácil mudar a posição do bebê. É só levantar um bocadinho o peso do bebê e desapertar o tecido, levantando a argola que está para fora. Porque o sling nunca pode deslizar sozinho. É preciso desapertar, levantar a argola que está para fora para desapertar o tecido. Isso permite, por exemplo, se o bebê fica muito para cima, então
pode desapertar um bocadinho e o bebê já passa mais para baixo. Também para amamentar, por exemplo, ou dar um biberon para quem não amamenta, podemos fazer assim: segurar a base do bebê, desapertar o tecido, apanhar a base com a mão oposta, segurar a nuca, baixar-se e fazer rodar a base do bebê. Podemos passar a mão entre o sling e o bebê para colocar o bebê na boa posição, com a boquinha frente à mama, um braço de cada lado e vamos poder ajustar novamente. Nesta posição também, não vamos tapar a cabeça do bebê com o sling. O sling fica sempre até o pescoço, até as orelhas e na dobra dos joelhos. Seja qual for a posição, o sling fica sempre assim, da dobra dos joelhos até as orelhas. A menos de ser um bebê mais crescido, claro que o tecido pode chegar só nas costas e o bebê pode ficar com os braços fora do sling, mas nunca mais em cima do que as orelhas. E então, quando está a mamar, vamos também ajustar o tecido à volta do bebê e podemos usar o resto do tecido para segurar mais a instalação e almofadar a nível dos joelhos, da dobra dos joelhos do bebê. Ou há quem prefere utilizar para passar no pescoço e deixar preso atrás, também faz um reforço. Nesta posição vamos deixar o braço a apoiar a cabeça do bebê, mas temos as mãos livres na mesma. Para voltar a passar quando acaba de mamar ou quando acaba de tomar um biberon, vamos voltar a passar o bebê na posição vertical. É só para comer ou mamar que o bebê vai ficar nesta posição semideitada. Quando não está a mamar ou não está a comer, vamos passar o bebê sempre na posição vertical. Ou na posição vertical, como estava no início, virado para nós, assim. Ou também o bebê se fica muito acordado, quer ver tudo e recusa de estar virado para nós, também podemos sentá-lo de lado. É assim, é passar os dois braços do mesmo lado, endireitar as costas do bebê e ajustar o sling. O bebê fica assim, vamos bem verificar a posição do tecido no rabinho do bebê e entre os nossos corpos. E o bebê fica assim, podemos passar o resto do tecido entre as pernas e deixar preso. Assim o bebê não tem maneira de saltar do sling. E o bebê assim fica sentado confortavelmente e consegue ver tudo o que está à sua volta e interagir com quem está a carregá-lo no sling. Porque não convém colocar o bebê na posição virado para o mundo, que são muitos estímulos, é muito cansativo para o bebê também. O bebê não consegue ver quem o está a carregar. E não é nada uma posição fisiológica, nem para o bebê, nem para nós. Então, não instalar o bebê virado para o mundo, ou só uns minutos em casa, frente a um espelho para brincar, mas é só. De resto, se o bebê recusa de estar virado para nós, ou tem a boa abertura da anca para estar à anca, ou ainda não tem uma boa abertura da anca e vamos passá-lo um bocadinho a ficar sentado de lado para conseguir olhar à volta e pode ficar tipo 20 minutos ou meia hora nesta posição e quando já está um bocadinho cansado, vamos desapertar a cauda do sling, desapertar um bocadinho o sling e virar novamente o bebê para nós e voltar a fazer o ajuste. Sempre respeitar a abertura da anca do bebê.
e então voltar a ajustar. Quando o bebê já tem uma boa abertura da anca, pode experimentar passá-lo à anca, que é a posição a mais habitual para ter um bebê ao colo quando já fica com as pernas um bocadinho abertas. E então é só fazer rodar o bebê à anca, vai ficar com uma perna de cada lado e vamos ajustar para ficar bem confortável. O bebê não há idade certa para ficar assim à anca, não é preciso o bebê já conseguir ficar sentado sozinho, porque vamos segurar o bebê muito bem, o tecido fica até as orelhas e podemos ajustar cada centímetro à volta dele. É mais uma questão da abertura da anca para ficar aqui nesta posição. E podem experimentar e vão sentir logo se estão a forçar a abertura da anca ou se está tudo certo e o bebê está confortável e nós também. E então o bebê fica assim, a anca, e quando já é mais grandinho e quer, por exemplo, os bebês estão sempre a pedir para estar ao colo quando estamos a cozinhar e querem apanhar as coisas e pode ser perigoso, então podemos também fazer rodar o bebê um bocadinho atrás, assim fica a olhar de lado, nós mexemos nas panelas, por exemplo, e quando acabamos de fazer a coisa perigosa, podemos voltar a passá-los pela frente. Ou também podemos passar o bebê nas costas, fazer rodar o bebê, as argolas vão ficar por baixo do braço, nesta posição, para aconchegar mais o bebê, vamos ter de dar uma volta ao tecido a nível do ombro. Vamos passar a parte de cima por baixo e a parte de baixo por cima. Vamos depois ajustar a posição do bebê nas costas, verificar que tem o tecido de uma dobra dos joelhos até a outra dobra, ajustar mais se for preciso e passar por cima desta perna e assim entre as pernas e por cima do joelho oposto. E assim o bebê fica confortavelmente instalado nas costas, consegue olhar, agora tem o braço muito fora, então vou baixar um bocadinho o braço para vocês conseguirem ver como está instalado o bebê. Fica assim, nas costas, e nós conseguimos ter mais mobilidade para fazer coisas que não conseguimos fazer com o bebê em frente ou à anca. Quando já queremos voltar a passar o bebê pela frente, é desapertar a cauda do sling, assim, apanhar a base do bebê, desfazer a dobra que fizemos no ombro e apanhar assim as argolas, a base do bebê e fazer rodar novamente o bebê, passá-lo por baixo do braço e já volta a estar em frente. E vamos ajustar novamente. É muito fácil ajustar o sling à volta do bebê. Então, cada vez que vamos mudar de posição, vamos desapertar um bocadinho e voltar a ajustar uma vez que o bebê está na boa posição. E pronto, já está. Depois é uma questão de prática para apanhar o jeito. É como aprender a conduzir, por exemplo, ou a andar de bicicleta. Não é logo a primeira que vamos conseguir estar mesmo à vontade, mas vai ser com a prática, um bocadinho todos os dias, que vamos apanhar o jeito, e o sling acaba por ser uma segunda pele e um terceiro braço.
Para fazer sair o bebê do sling, é desapertar um bocadinho a nível das argolas e fazer como fizemos no início, fazer passar o bebê em cima do ombro oposto às argolas, fazer descer o tecido e o bebê já está fora. E já está. Obrigada pela atenção. E então, aproveitam bem o vosso sling tricolor. Obrigada.